Voltou para a extrema direita, meu Marco. Ergueu para o gol, colocou, apareceu para o Henrique, bateu para o gol. Gol! Willy Gonzer. Uma grande história no rádio esportivo do Brasil é o nosso convidado. É o seguinte, você lembra qual foi o primeiro jogo que você narrou? Amigos da Banda B, um abraço. André, aquele abraço. Lembro sim. Foi em abril de 55, imagine. Já se passaram, então, mais de 53 anos. Era garotão, foi aí em Curitiba, na Rádio Morumbi. Marumbi. É uma oportunidade me dada pelo Quintiliano Machado Neto, grande locutor da época. Era o chefe da equipe, eu era já um ano radialista, um ano e pouco, mas não tinha feito futebol ainda. Ele percebeu que eu gostava e me convidou para ir ao estádio. Diz ele, vamos ver se você gosta disso, se você se dá bem, vai comentar para nós uma preliminar de aspirantes. Naquele tempo havia o campeonato principal e o campeonato de aspirantes. Os mesmos times do jogo de fundo disputavam uma preliminar também. Eu fui para lá, a rádio transmitia também essa preliminar de aspirantes e no intervalo o narrador desse jogo, que nem me lembro mais quem era, me chamou a mando do Machado. Está aqui, companheiro da rádio, tal, vai me dar uma mãozinha hoje aqui no setor de esporte. O que é que você achou desse primeiro tempo? E ele saiu da cabine e eu comecei a falar sobre o primeiro tempo dessa preliminar de aspirantes. 10 minutos depois, 12 minutos depois, começou o segundo tempo, ia começar o segundo tempo, os times voltaram, eu comecei a olhar sobre o ombro para trás para ver se, no Dorival de Brito, na Vila Capanema, ver se alguém voltava, se o rapaz voltava. Ele não voltou. Instruído pelo Machado Neto, que ria muito, tal, eles ficaram no corredor para ver o que é que eu fazia. Aí a bola rolou para o segundo tempo, eu sozinho na cabine, o que é que eu fiz? Comecei a narrar, até hoje. Olha só, hein? Que história. Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil, então. O resultado impossível, né? O resultado não, isso não me lembrou, não. Tô querendo demais, né, Vili? Né? Olha, Vili, você tem alguma técnica que você utiliza antes do jogo, algum procedimento assim que você tem, ou sai já ao natural uma narração hoje esportiva? Quando eu era garotão, eu podia tomar meia dúzia de cervejas, comer uma feijoada, que não havia problema nenhum. Obviamente que isso já não é mais fato hoje, né? Tem que me cuidar, não bebo, tal, tem que me alimentar de forma muito leve, para cuidar da garganta, essa coisa toda, a velocidade, a capacidade pulmonar. Não é mais a mesma, evidentemente, né? Mas, em compensação, a gente adquire outras vantagens, né? Coisas que a experiência traz e coisas que compensam essa falta de condições físicas que, naturalmente, que a idade acarreta. Só porque eu não tenho nenhuma técnica especial. Cuidar bastante e me orgulhar por isso mesmo de ser, nesse momento, o mais longevo dos locutores esportivos do Brasil. Não há ninguém que há tanto tempo persiga a bola com o microfone na mão. E tá de parabéns, viu, Vili? Olha, Vili, eu tenho uma história, eu não sei se é verdade. Você narrava na Rádio Gaúcha, me parece, e o Haroldo de Souza narrava na Rádio Itatiaia. Parece que o Haroldo saiu da Itatiaia e acabou ocupando o seu lugar na Gaúcha e você foi pra Itatiaia, é isso? Não, não é bem assim a conversa. Não é assim. Na realidade, ele me mandou uma fita e um pedido, eu conhecia, pedindo para ver se eu conseguia quebrar o galho para ele ir para a Gaúcha. Eu era chefe de equipe. Ele foi para lá, eu consegui. Trabalhamos juntos ainda uns 6 meses. E depois disso, sim, eu briguei lá na rádio, saí e ele passou a ocupar meu lugar. Quanto a Itatiaia, também não trabalhamos juntos. Ele tinha trabalhado lá antes. A minha ida para lá não tinha absolutamente nada a ver com o Haroldo, não. Mas eu cheguei na Itatiaia em 79, quer dizer, praticamente metade da minha carreira no rádio já estou fazendo na Itatiaia. Em 57, para Paiquerê, em Londrina, fiquei por lá 2 anos e pouco. Voltei para Curitiba, onde fiquei até 70. Antes da Copa de 70, 69, eu voltei para Porto Alegre, para Gaúcha, onde já tinha trabalhado antes.
Vili, aqui nesse programa, além de a gente entrevistar, fazendo essa série com entrevista de narradores esportivos, a gente roda os gols. Por exemplo, hoje temos os jogos aí da Série B, né? Outros 3 jogos da Série A, e a gente roda os gols transmitidos pelas outras emissoras também. E volta e meia a gente está ouvindo aqui a sua voz, os gols narrados pela Itatiaia, e muita gente sempre comentando, né? Do Willy Gonzer, olha o Willy Gonzer. É verdade. E o que a gente vê em narrações esportivas, os narradores que têm vários anos, né, de experiência, geralmente alguns perdem o ritmo, né, da narração. E o que a gente está acompanhando com você é que você está narrando num ritmo muito bom ainda. O ritmo é mais lento do que eu fazia antigamente, mas felizmente eu consigo manter esse ritmo. Isso é uma preocupação minha e eu tenho felizmente conseguido isso. Você tem uma opinião assim, o porquê que você acabou não seguindo aqui assim no estado do Paraná? Teve algum problema? Não. Acontece que eu recebi proposta de fora e infelizmente é uma verdade. O Paraná já deu tanta gente boa pro rádio, né? É verdade. Em vários setores. Mas na realidade, para viver do rádio aí é um pouco mais difícil, né? Eu sempre tive melhores condições quando saí. E inclusive porque já há alguns anos se adota uma prática aí, eu não sei se a banda B é exceção ou não, estou por fora desses detalhes, mas a pessoa trabalha e vende publicidade e se autossustenta. Graças a Deus a gente não depende. Não depende disso, né? Eu sempre dependi de salário porque para vender publicidade, vou te contar, se eu precisar vender um aquecedor para esquimó lá no Polo Norte, eu não consigo, sério. Sou um zero à esquerda, de forma que para mim não adianta dar... Olha, 80%, 90%, não, é a mesma coisa que nada, né? Além do cara ter que ter o talento, como radialista, tem que ter o talento também de vendedor, aí fica mais complicado, né? Hoje no rádio quem ganha dinheiro é quem vende publicidade, que propriamente não é radialista, né? Mas em todo caso é quem ganha dinheiro. Muito obrigado, desculpa, a gente até passou do tempo determinado. Absolutamente. André, um abraço a todos, né? Senhoras e senhores, Willy Gonzer. Abriu pelo setor direito por aqui. Essa foi a primeira entrevista com Willy Gonzer em 2008 e, como a gente explicou, logo após 1 ano e meio aproximadamente, ouçam agora a entrevista que foi feita em 2009. Willy Gonzer, que escreveu várias páginas da história do rádio esportivo do Brasil, deixou saudades. Willy Gonzer é o nosso convidado hoje, natural de Curitiba, em mais um capítulo da série Narrador Esportivo. Seja bem-vindo, boa noite, Willy. Um abraço a todos vocês, um prazer muito grande. O futebol é sempre uma coisa que motiva discussões, mas é a vida da gente. E para quem não acompanhou a primeira entrevista da série Narrador Esportivo com Willy Gonzer, o seu início foi aqui mesmo, em Curitiba, você contou, né, na Rádio Marumbi. Lá se vão muitos anos, foi em 53 na Rádio Marumbi, e na mesma emissora já em 55, no mês de abril, a primeira narração. Então, portanto, 54 anos como narrador, quase 56 de rádio. Às vezes os ouvintes reclamam, né? A emoção não é a mesma do narrador de futebol dentro da cabine de rádio, dentro do local. Há muitas emissoras grandes de rádio realizando o tal chamado off-tube. O que você acha sobre isso? Acho uma excrescência, acho lamentável. Quem começou isso foi a Rádio Guaíba, de Porto Alegre, na Copa de 66 da Inglaterra. É coisa muito antiga, né? Eles pegaram de surpresa o pessoal da Gaúcha, com quem dividiam a audiência do Sul, porque eram 2 ou 3 narradores, e a Gaúcha não. E eles perceberam que a televisão britânica, ainda que em preto e branco naquela ocasião, transmitia os outros jogos. E as equipes brasileiras transmitiam apenas jogos da nossa seleção. Aí resolveu fazer uma cobertura completa nessa friagem, nessa mentira que é o tal off-tube. Eu lamento, inclusive há uma dificuldade técnica que existe, que os narradores que fazem isso conhecem muito bem, porque muitas vezes a emissora no qual o rapaz trabalha, o narrador que transmite em off-tube, coloca som autêntico do local, né? Quem sabe um repórter no local, uma linha aberta, só que o infeliz do narrador, vendo a coisa apenas pela televisão, só vê a imagem 4, 5 segundos depois que o fato aconteceu. E dá a impressão que ele está narrando atrasado, né? E o som vem em cima
E aí veio o barulho do gol, por exemplo, se for do time local, a torcida gritando, o cara fica com vontade de gritar gol, tem que esperar mais 4, 5 segundos para ter certeza, né? Eu já tenho tido aqui oportunidades de fazer coisa parecida e até tive propostas para mudar de rádio, mas eu coloquei como condição, não faço tube. E aí morreu a possibilidade da transferência. A Itatiaia também, eu tenho que admitir isso, até hoje sempre tem agido dessa forma, né, aqui em Belo Horizonte. Mas mesmo as duas gaúchas lá, em casos em que o jogo não é do Grêmio e do Internacional, tem recorrido sim ao off-tube, e muito, né? Aliás, até a televisão tem, até o Galvão Bueno tem feito off-tube repetidas vezes por aí. Embora eu sempre insista que é bem diferente o trabalho do narrador no rádio e aquele da televisão. Aliás, a palavra é mal adotada em termos de televisão, o locutor não é realmente um narrador. O narrador é o diretor de TV, o switch, o selecionador de imagem, né? Porque se o Galvão para e você continua sendo presenteado com a imagem, você não perde muito, pelo menos para quem está bem informado. Infelizmente, uma coisa que parece que veio para ficar. Vili, a gente não pode fugir de uma pergunta aqui para você, que estão surgindo notícias pela internet, principalmente pela comunidade do Vili Gonzer no Orkut, que é uma das comunidades mais visitadas no Brasil de narradores de futebol. Eu estava acompanhando e surgiu uma notícia que você teria sido demitido da Rádio Itatiaia. Isso é verdade? Você teria recebido uma proposta para ser comentarista? Uma mudança de função que eu não aceitei e que me foi exposta indiretamente por outra pessoa ligada à estação, como causa, como consequência, a demissão. Mas já estava sendo preparada há muito tempo, porque eu tenho uma doença grave que está exposta na minha cédula de identidade, onde indica o ano que eu, que eu nasci, né? Claro que não é mais como era antigamente, né? A vida, né? Uma verdade biológica, né? A condição pulmonar diminui, embora outros recursos, outras vantagens, né? Coisas que se aprendem, truques da vida, ocorram e que acabam valendo por aquilo que fisicamente a gente não consegue mais repetir. Mas de qualquer forma, a verdade é que estou saindo da Itatiaia, né? Não tenho nenhuma queixa pessoal dos dirigentes da estação, a não ser essa. Um juízo que me parece não bem fundamentado sobre as condições que ainda mantenho. Estou em tratativas para eventualmente continuar com minha carreira, mas a coisa não está muito clara. Espero que fiquem claras as coisas até o fim deste ano. É uma arte mesmo narrar partidas de futebol, Vili? Não sei bem se é uma arte, se pode assim ser taxada, mas é uma série de recursos que uma pessoa só coloca em ação, né? São várias as qualidades necessárias, algumas de ordem física, né? Que a natureza dispôs em alguns e em outros não. Mas são outras coisas também que se aprendem ao longo da vida, né? A gente cultua, a gente treina, a gente perde em certas ocasiões, a gente erra, corrige-se e mais tarde acaba usando só aquelas coisas positivas, né? Então são diversos truques que são necessários. São várias qualidades que devem ser levadas em conta. Não há aquela pessoa perfeita, né? Eu já disse para você a minha opinião sobre aquele que foi o melhor locutor esportivo desse país. É só uma opinião pessoal, uma questão de gosto, né? Era Pedro Luiz, um locutor de São Paulo. Perfeito não existe, né? Porque sempre alguém tem um defeitinho qualquer, como eu também tenho, evidentemente. Foram 30 anos de Itatiaia? Exatamente, 30 anos. Estamos ainda em tratativa final, né? Ainda não houve aquela reunião importante da Justiça do Trabalho para quitar as coisas e tal, mas estamos em processo final. E quanto à possibilidade de continuar, ainda umas conversas que evidentemente devem esperar o findar do primeiro contato, né? Com a Itatiaia, com o final de todo o engajamento, para depois poder se falar mais claramente, mais seriamente, sobre a eventualidade de continuar. Mas eu espero. Vamos curtir aqui um pouquinho mais de Vili Gonzer no Rádio Esportivo do Brasil. Levou vantagem, deu para Éder, pintou o primeiro, invasão da área, goleiro batido, bola para o gol. Gol! Vili,
Você se identificou bastante com a torcida do Galo. E existe uma pergunta, às vezes, que basicamente é a pergunta do ouvinte, né? Narrador de futebol, ele pode dizer o seu time do coração? Eu defendo a tese de que é perfeitamente possível e até admissível, e acho que é coisa que ninguém pode criticar. Porque duvido dos que se dizem imunes à possibilidade de torcer. São equilibrados, que não tem time, que não tem partido, né? Aí não se trata de ideologia, é só uma preferência clubística, mas uma pessoa que fica mais de 50 anos no meio, trabalhando nesse meio, distribuindo paixões, tendo que ser eloquente na hora da narração, não ter um time, isso é mentira. Isso é mentira. Simplesmente acontece que muitos dos companheiros têm medo de que, ao revelar sua preferência, tornem-se perseguidos pelos ouvintes que têm preferências diferentes. Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, me perguntam em relação à torcida do Cruzeiro. Eu, com muito orgulho, respondo que os torcedores do Cruzeiro, a quem não nego, digo quase todo dia qual é meu time, esses torcedores do Cruzeiro me respeitam muito e às vezes se divertem brincando comigo, fazendo-me elogios e dizendo: só lamento que, além do clássico, você não transmita outro jogo. Willy Gonzer conosco aqui na série Narrador Esportivo. E o Willy Gonzer ouvinte, qual é o narrador de futebol do rádio que você gosta de ouvir hoje, Willy Gonzer? Eu não vou falar assim de ninguém especificamente, mas vou lhes dar uma ideia de qual é o meu gosto. Eu prefiro o locutor técnico, aquele que, como já citei Pedro Luiz, por isso vou repeti-lo, já é falecido. O Pedro dizia, sem ser muito vibrante, sem ter uma escola parecida com a minha, aliás, eu nem tentei imitá-lo, acho inimitável naquilo que ele fazia. Ele dizia: onde está a bola, coisa que os locutores de hoje, preocupados mais em fazer o próprio nome, se esquecem. Com quem está a pelota, em que parte do corpo, qual é o adversário a cercá-lo e quais são as possibilidades que ele poderia, a sua direita com fulano, a sua esquerda com cicrano. O gol dele, por exemplo, o grito de gol do Pedro era curtinho, não era muito vibrante, muito envolvente, não. Mas se você ouvir em gravação o gol de Lidholm na Copa do Mundo de 58 contra o Brasil, abrindo o score da final, verá o que é uma narração tecnicamente perfeita. E essa era de Pedro Luiz. O estilo dele me parece o que mais eu gosto. E eu detesto aqueles que falam só na primeira palavra, né? Eu acho que a equipe tem que ser, sobretudo, elevada, né? Tem que falar a rádio X, a rádio Y, e não eu, a primeira pessoa, coisa que eu detesto. Agora, não seria uma tendência, hoje, 2009, a narração esportiva ter evoluído e você observa os narradores da antiga e também os narradores da nova geração dizendo que as narrações eram tecnicamente melhores no passado? Antigamente precisava-se, por exemplo, uma das qualidades necessárias, ter um bom poder de voz, né? Uma voz forte, etc. Hoje, realmente, isso não é só na área da locução esportiva, né? Até locutores de publicidade, às vezes uma tonalidade que antigamente não era nem admitida, porque não passava nada, né? Dado o nível de ruído que as transmissões de antigamente tinham, né? Hoje você transmite da Ásia com a condição igual ao seu estúdio, né? Então não há mais essa necessidade da voz poderosa, mas a dicção, essa não pode ser abandonada. Ela continua a ser cultuada. Você tem que ser claro. E quando você é bem claro, fulano, ciclano e tal, está fazendo isso X. Se você errar, o seu erro fica muito mais evidente, muito mais claro. Ao passo que se você entrar na área e disser: e agora pernas, que quem te pode, não sei, o diabo é capaz, ou qualquer coisa assim, coisa que não tem nada a ver com o fato que está ocorrendo e em seguida explode num grito de gol. A gente famosa que faz isso, né? Na realidade é para mascarar uma dificuldade de ver o que estava acontecendo, né? Então dizem palavras que não tem nada a ver com o relato de futebol para explodir num gol a seguir. É um recurso que a gente pode admitir, é perfeitamente normal, mas que é até imitado por outros, às vezes, achando que era uma coisa bonita, uma inovação técnica, e só escondia uma dificuldade, mais nada. Você seria, então, contra os chamados bordões no rádio? Sim, completamente contra. E, no entanto, tenho
Aí você me dirá, mas como? Você tem, como é que é contra? Eu sou um homem de equipe, né? E o chefe da equipe, quando eu cheguei, saudoso Oswaldo Faria, me pediu. Digo, Oswaldo, eu não sou disso, tal. Não tá bom o jeito que eu faço? Tá ótimo, mas tem que marcar. Eu digo, quero marcar pelo acerto maior ou menor possível. Quero acertar sempre mais do que errar, embora ninguém deixe de errar vez ou outra. Ele disse, não, mas eu te peço, por favor, que você use X. E aí comecei a usar o bordão que ele me ofereceu. Tenho que admitir que os que usam bordões marcam mais facilmente a passagem pelo rádio. O bola no fundo do barbante seria o bordão seu. Esse e mais um outro que o Oswaldo me pediu, né? E mais a musiquinha, tal, que não acho que seja... Acho que é dispensável, né? Mas, em todo caso, usa muito tempo e o povo na rua repete. E muito mais ainda a vinheta que diz o meu nome, né? Que foi feita no Rio, quando eu estava na Rádio Nacional, antes de eu vir para Belo Horizonte. Que é minha, que é propriedade pessoal, que usei esses 30 anos na Itatiaia e quem sabe vai usar em outro prefixo. Com certeza. Em breve, Willy Gonzer no Rádio Esportivo do Brasil. Bom, teu início em Curitiba, você já contou na primeira entrevista. Até quem te iniciou no rádio, você havia contado que foi o Quintiliano Neto, né? Quintiliano Machado Neto era o chefe da equipe de esportes, a quem muito agradeço até hoje pela oportunidade, pela confiança, né? Mas eu sou muito grato àquela estação, a Marumbi, por isso, embora mais tarde, uns anos depois, eu pretendesse na justiça não colocá-los contra a parede, mas querendo o tempo de serviço para poder me aposentar, e eles simplesmente negaram que eu lá tivesse trabalhado e disseram que eu estava dando um chute na lua, e nunca tiveram a mim como funcionário de sua emissora. São coisas que acontecem. Agora o Willy Gonzer, ele é muito lembrado também no Rio Grande do Sul. Nós entrevistamos aqui alguns narradores famosos lá no Rio Grande do Sul. Vários deles citaram o nome Willy Gonzer, que ficou marcado no rádio esportivo lá do Rio Grande do Sul. Dá para você contar um pouco como foi essa sua passagem lá no Sul? Eu trabalhei 8 anos no total no Sul, mas foi em 3 oportunidades diferentes. A primeira eu cheguei em 60, pouco antes, setembro, outubro de 60, e me inseri numa equipe que tinha vários narradores, fui colocado pelo chefe da equipe, como o chefe da equipe que nem escrevia, nem falava ao microfone, mas trabalhava e era muito forte, muito firme, muito comandante mesmo, chamava-se Ari dos Santos. E eu entrei na equipe como segundo locutor. Tínhamos mais 3 além de mim e do titular, e foi um dos maiores que eu já vi na minha vida também, e que era muito técnico, como eu já descrevi a respeito do Pedro Luiz. Chamava-se Antônio Carlos Rezende. Meu amigo até hoje, já há muitos anos fora do rádio esportivo, e que tinha uma particularidade, era gago. Não podia, por exemplo, falar devagarzinho ao microfone, né? Conversando. Tinha que ser narrador mesmo. Mas na hora em que a bola começava a correr, o homem era um monstrinho, né? Essas coisas. Então foi a primeira vez. Depois saí de lá, trabalhei uns 3 anos na primeira ocasião. Voltei para o Paraná, foi a época da independência, uma das maiores audiências à época no rádio do Paraná, acho que em todos os tempos. E, emendada depois com a Rádio Clube Paranaense, uma passagem rápida por Guairacá e Colombo. Na Rádio Clube voltei para Porto Alegre. Durante essa minha volta número 2 a Porto Alegre, eu fiz a Copa do Mundo de 70, como único integrante da equipe da Gaúcha, numa coisa chamada Comando Radiofônico da Copa, com Globo e Nacional Rio, porque havia uma dificuldade de canais para o México naquela época, e a ABERT, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, organizou um sorteio e formaram-se 5 grupos de 12 emissoras interessadas em todo o país. E um deles era esse, Comando Radiofônico da Copa. Mas como no Sul, a 0 hora, ocasionou um problema de caixa para a RBS da época, né? Eles não mandaram mais gente, a que tinham direito, e eu fui apenas eu, como representante da equipe, era o chefe da equipe. Trabalhei com Cury, com Valdir, com Saldanha, essa turma toda. Willy Gonzer, aqui na série Narrador Esportivo, nós desejamos para você, Willy Gonzer, boa sorte nestas jornadas esportivas da vida. Tá certo, isso é assim mesmo, a vida continua, né? Mas eu espero, porque me sinto ainda em plenas condições, né? Orgulhoso de chegar a essa idade
e não a escondo nunca. Em breve faço 73. Sei que pouquíssimos atingiram esse nível, ainda podendo transmitir. E se puder transmitir mais um tempo, que eu acho que dá, acho que a Caixa ainda permite, ficarei muito feliz por isso. Senhoras e senhores, Willy Gonzer.